Boa noite, seja muito bem-vindo ao aquecimento de lives para a imersão transição de alianças. E a live hoje vai ser com a Aniele Tavares, mentora de mulheres, especialista em autoestima, que também teve grande parte da sua vida na escravidão da religiosidade, porém aprendeu, entendeu o estar consumado e a partir daí passou a ter intimidade sincera com Deus. Logo ela entra aí, eu a chamo aqui ao vivo para a gente trocar uma ideia. Muitas chaves serão liberadas, então façam as suas perguntas, tá? Tem a caixinha de perguntas, tem os comentários aí também, mas aconselho você a fazer perguntas na caixinha de perguntas, ok? Assim que a Aniele entrar, eu a chamo e bora trocar ideia. Enquanto isso, me fala aí, da onde você é? É a primeira vez que você está aqui? Você já está inscrito para a imersão ou ainda não? Niele já entrou, vamos chamá-la. Boa noite! Boa noite! E aí, senhorita, tudo bem? Tudo bem? E você, tudo certo? Tudo na paz de Deus, tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, galera, vocês estão nos ouvindo bem? Manda aí um feedback de imagem e de áudio, tá? Enquanto nós já vamos começando a conversa aqui. Antes de eu fazer aquela perguntinha, né, sobre o seu primeiro contato aí com o evangelho, com a religiosidade, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, fale seu nome, o que você faz, como você transborda aí na vida de mulheres. Conte um pouco sobre você. Bora, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui falando com o Abner. Afinal de contas, eu também já fui mentorada pelo Abner. Sou aluna do Abner. Um prazer, uma honra enorme. Eu sou Aniele Tavares, sou mentora de mulheres, especialista em autoestima, sou especialista em curar mulheres das suas feridas emocionais. E muitas delas causadas, inclusive, pela religiosidade, né? Então, é muito bacana a gente falar sobre isso. E dentre tudo que eu já vivi também, através da minha transformação, eu percebo como existem mulheres que são muito feridas pela falta de presença paterna, não só pela falta, mas por bloqueios causados no ambiente familiar através do pai, e como isso também influencia na relação com Deus, né? Então, acho muito importante a gente falar sobre isso, porque tem tudo a ver com a autoestima, além do relacionamento com Deus, né? Então, vamos lá. Bora lá, gente. Ó, vou pedir uma coisa antes da gente começar de fato. Clica no aviãozinho, compartilha a live com 3 pessoas aí no meio, mesmo que a pessoa não possa assistir agora, a live vai ficar gravada. Caso não tenha nenhum problema no Instagram, que de vez em quando ele derruba minhas lives aí, acho que acontece com você também, né? Sim, sim. E senta o dedo no coração, curte a live, que assim o Instagram leva a live a mais pessoas, tá? E agora eu vou e uso o balãozinho para fazer perguntas para a Aniele, tá? Qualquer pergunta que surgir aqui, eu faço aqui ao vivo para a Aniele. Vamos lá. Você já começou num assunto muito importante, que é sobre a questão da paternidade, mas antes de entrarmos nesse assunto, eu queria saber como foi que você conheceu Jesus, como foi que você teve esses primeiros contatos com Deus, foi através da religiosidade? Se foi, como foi isso? Conte um pouco para nós. Tá, vamos lá. Bom, eu nasci num berço cristão, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram crentes, já faziam parte de uma religião, né? E eu frequento a igreja desde que eu nasci, literalmente, desde a barriga da minha mãe. Então, desde criancinha, indo para o culto, indo para as reuniões de jovens, né? Acontece que a igreja que eu frequentei a vida inteira é uma igreja tradicional, é uma igreja bem tradicional. E, além disso, né, as pessoas que estão ali dentro também têm uma visão muito tradicional. Inclusive os meus pais, né? A minha mãe, ela já tem um perfil, assim, um pouco mais... ela já é mais tranquila, não é tão apegada à religiosidade, de fato. Mas ela tem aquela visão também de um Deus punitivo, né? De um Deus extremamente ditador, enfim. E acaba tendo, né, essa influência dentro do nosso ambiente familiar, influencia também na nossa visão de mundo, né? Isso é mais do que óbvio.
Então Sim. eu cresci com com algumas ideias, algumas crenças limitantes em relação à religião, né? E Certo. aí, como que foi, né, essa transformação comigo? Frequentei a igreja desde que eu nasci, na minha adolescência, né, durante a minha vida adulta também. E teve um dia que eu fui confrontada, né? E fui confrontada dentro da minha religiosidade. E até então eu não sabia que existia isso, religiosidade. Para mim, Certo. eu era crente top. Quem Certo. fazia diferente de mim ia pro inferno. Quem não ia na minha Uhum. igreja ia pro inferno também. Então, assim, eu tinha essa visão. E o triste é porque a gente acaba julgando as pessoas, né? E uma vez eu ouvi algo que foi até foi um despertar para mim, que foi assim: por que o crente julga tanto? Não sei se foi você que falou, pode ser que tenha sido você, Abner, eu não lembro. Mas por que o crente julga tanto? Porque o fardo que ele carrega é tão pesado da religiosidade que ele não pode errar, não pode fazer nada de errado, não pode pisar fora da linha, que quando alguém erra, toda aquela carga que ele tem que carregar, ele usa para julgar o outro. E aquilo Uau. me deixou, assim, muito pensativa. Muito pensativa. Eu falei, gente, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Uhum. Eu lembro desse dia, fui eu mesmo, hein? Foi, foi, Foi lá na imersão foi, foi. Reset. Foi isso mesmo. Não, aquela imersão para mim, assim, Abner, a gente tem que dar play nessa imersão de novo, porque muitas pessoas precisam ter acesso àquele conteúdo que foi muito forte. Na verdade, Sim. aquele momento foi minha virada de chave mesmo. Foi ali, né? Uhum. Então, isso pesou muito, porque até então eu era uma pessoa extremamente, né? A minha verdade era a minha verdade absoluta, o que eu acreditava era a verdade universal e acabou, né? E quando eu fui confrontada dentro da minha crença, eu entendi o quanto eu era arrogante e o quanto eu estava errada, né? E naquele momento eu decidi me abrir, eu decidi entender melhor o que eu estava vivendo. Foi aí que veio tudo à tona, inclusive as minhas feridas emocionais, não só relacionadas à religiosidade, mas relacionadas ao meu ambiente familiar também. E tudo veio de uma vez e mudou tudo. E aí eu comecei a entender, de fato, e assim, o Abner tem uma parcela gigantesca nessa minha mudança de mentalidade em relação à religiosidade, porque ele me ajudou muito, não só na imersão Reset, mas estando nos mesmos ambientes que vocês, né? A gente tinha um ciclo social ali próximo, estando junto com vocês, participando de outras mentorias também com Abner, eu pude acessar uma intimidade com Deus que eu nunca tinha acessado em tantos anos dentro da igreja, né? E qual era a minha visão dentro da igreja? Tudo que eu fizesse fora da doutrina da igreja era pecado. E aí já era. Aí acabou. E aí esse pensamento, ele faz a gente se sentir muito pressionada. É como se a gente tivesse com algumas armas apontadas para nossa cabeça o tempo todo. E isso pesa na hora de você se relacionar com Deus. Porque parece que ele é inacessível. Ele é tão, né? Ele é tão rigoroso, né? Que cria uma barreira onde você não consegue se relacionar com ele. E aí, depois que eu entendi, inclusive no Reset, tá? Foi no Reset que eu entendi o está consumado. Foi muito forte, foi uma experiência extremamente, assim, impactante na minha vida. Porque ali é como se um balde de água fria cai na sua cabeça e você fala, eu não acredito. Eu não acredito. Então, assim, a intimidade com Deus veio quando eu quebrei a religiosidade, tá? Quando eu entendi que o meu... Porque o que acontece dentro da religiosidade? A gente tem uma visão de que para a gente estar próximo de Deus, nós temos que estar na Comunidade. comunidade. Você tem que estar na comunidade, você tem que estar, porque igreja nós somos, né? Nós temos que estar dentro da comunidade e aquilo ali é íntimo com Deus, é relacionamento com Deus. Você ser crente é isso, né? Quando eu entendi que o relacionamento com Deus é primeiro você sozinha sem ninguém, é primeiro você sozinha dentro da tua casa, igreja é você dentro da tua casa, com a tua família, aí pra mim virou, porque eu não tinha isso. Então eu tinha a igreja,
mas eu não tinha essa intimidade com Deus sem a igreja. Ou seja, Sim, para eu acessar Deus, eu precisava de um pastor, de um cooperador, de um ancião, de um líder religioso. E aí, o que sim. eu entendi? Que o nosso único intercessor, né, é Jesus. Então, Uhum, como que eu tenho um relacionamento com Deus na igreja, mas não tenho em casa? Se Jesus tá em todo lugar, né? sim. Então, isso para mim explodiu minha mente. Aí eu comecei a desenvolver a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, através desse balde mesmo de água fria que caiu em mim. E só caiu em mim quando eu quebrei a arrogância, quando eu entendi que eu era arrogante. Uhum. Então, Show. foi assim. Ó, cara, aí já foram milhares de chaves. Vamos aprofundar um pouco mais isso daí. É, esse, esse, isso que a Nieri falou sobre Jesus ser o único intercessor tem um barato muito louco nisso. Por quê? A religiosidade, gente, ela cria é, intermediários, né? Ela cria diversos intermediários. E às vezes tem um vídeo que eu posto de vez em quando, que eu já postei ele várias vezes, o mesmo vídeo. E as pessoas acham que eu estou criticando o fato de você usar o nome templo, usar o nome altar, usar o nome levita e sacerdote. Mas para mim, uma vez eu fiz uma pregação falando como esses nomes criam dependência. Então, por exemplo, templo. A Bíblia é bem clara que o templo é o meu corpo. Mas quando eu chamo o lugar de templo, automaticamente na minha cabeça relaciona que eu preciso estar lá para me comunicar com Exato. Deus. Porque Deus está no templo, certo? Exato. Então, usar o nome templo, tipo assim, a pessoa não entende que o poder, a palavra tem um poder absurdo. Então, quando eu uso o nome templo, eu vou ao templo, eu vou ao templo, eu vou ao templo, automaticamente você por inteiro começa a entender que você precisa estar lá para se relacionar com Deus. E Deus não está em todo lugar. Mas você é o templo. Outro nome que para mim, tipo, eu vejo as pessoas usando, pessoas do meu lado usando, eu não vejo problema nenhum, mas ele causa dependência, que é chamar o palco do prédio de altar. Você já parou para pensar? É assim, ó, as pessoas às vezes falam assim, elas vão receber oração em cima lá do palco. Quando elas entram lá, elas sobem em cima do palco, elas acham que estão num lugar sagrado. Então, pera aí, eu vou subir aqui agora. Isso. Ou a pessoa que vai Tem um impacto pregar, pior. ela pensa que ela vai pregar. Nossa, eu vou subir no altar e no altar as coisas são diferentes. Cara, não tem diferença entre o palco, entre o prédio, entre o quintal da sua casa, entre a sala da sua casa. Sim. Deus está em todo lugar. Então, só esses namezinhos, ó, dois nomezinhos. E o outro, que é o levita, né? Que a pessoa fica esperando, ela acha que o cara que canta é o levita. Então ela fica esperando o cara, tipo, falar, levanta a mão, abaixa, pula. E ela não entende que Deus está dentro dela, que é essa parada que você está falando, e tudo que você faz é uma adoração a Deus. Sim. Por exemplo, eu estou na minha casa. O jeito que eu trato a Mayara é uma adoração a Deus. O jeito, até uma vez eu ouvi o Ryan falar o seguinte: se você, no meu caso, que sou uma pessoa que prega o evangelho, se no domingo, faz de conta que eu vou pregar no domingo à noite. Aí chega no sábado à noite, a Mayara precisa da minha ajuda em casa, para lavar a louça, para limpar o chão. Aí o pregador, ele pensa assim, pô, eu tenho que me preparar para amanhã que eu vou pregar. Se eu pensar na minha cabeça que me preparar para pregar um sermão ou qualquer coisa é mais espiritual do que lavar a louça para minha mulher, eu não entendi o evangelho. Sim. Você não entende essa parada. O É. evangelho é cuidar dos seus. A maneira que eu Sim. cuido da minha esposa é o evangelho. Então, quando você fala isso, Jesus é meu intercessor, então eu não tenho mais nenhum intermediário. Gente, você não tem mais nenhum intermediário entre você e Deus. Você não precisa de um pastor para te direcionar, mesmo que seja importante ter pastor. Você não precisa ir ao pé para ouvir a Deus, mesmo que seja importante ter comunhão. Mas o que não pode causar é dependência. E quando você Isso. desbloqueia essa É dependência, o que eu falo. aí acontece o que você está falando. Essa palavra, necessidade, né? A dependência e a necessidade. O que eu gosto de sempre falar para as minhas alunas é: todas as vezes que você usar essa palavra, ou dependência ou necessidade, se questione no mesmo momento. Porque ela geralmente não está ligada com algo positivo, né? Então, provavelmente está ligado com algum vício que você tenha. Isso diz muito, né, sobre a nossa saúde emocional também. E uma Sim. coisa, Abner, que também fez eu refletir muito nessa minha mudança de mentalidade em relação à religião, é um louvor que, inclusive,
faz muito sentido para mim. Eu vi que você fez um post sobre ele, que é aquele sinto fluir, né? E o que ele fala, né? É que a gente procura em muitas coisas. A gente procura na igreja, a gente procura em líderes religiosos, a gente procura na pessoa que ora melhor, que ora mais bonito, que prega mais bonito. Tem que a gente entenda que não está fora, né? Está dentro, né? Então, existe algo... E uma coisa que eu gosto muito de falar também é que a mulher, né, em específico, ela tem uma ligação espiritual, no mundo espiritual, ainda mais profunda. Porque nós somos ponte, né? Nós que trazemos vida ao mundo. E isso é um papel dentro até mesmo da feminilidade, que é algo que eu abordo, extremamente forte, né? Então, quando você entende esse teu chamado, ele faz com que a sua cabeça explode também no mesmo momento. Fala, então, peraí, além de eu ter um chamado, como qualquer outro ser humano, eu tenho ainda um chamado ainda mais especial por ser mulher. Sim, nós temos, né? E quando você entende que Deus, a gente procura tanto fora, mas que tá dentro, né? É o que o louvor fala. Descobrir o teu rio em mim. Que é quando você entende isso, flui. Aí você fala, sinto fluir, porque flui. É algo natural. E uma coisa muito importante, eu gosto de falar aqui, que eu vivi durante, sei lá, minha transformação ocorreu em 2020. Então tem de 3 anos para cá que eu quebrei, de fato, essa barreira da religiosidade. Mas eu vivi 22 anos da minha vida dentro da igreja e eu não tinha o hábito de falar de Jesus. Eu não tinha o hábito de falar de Deus. Eu ia para a igreja, ponto, ia para a igreja. A partir do momento que eu quebrei a religiosidade, é natural, transborda. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso nem estar consciente do que eu tô falando. Eu falo de Jesus o tempo inteiro, né? No meu trabalho, para as pessoas que estão comigo, no meu ciclo social, enfim, eu falo de forma natural, porque não é uma coisa de você misturar. É que não dá para tirar, assim, tá junto, né? Então, Isso. Assim, às vezes fala, mas você fala muito de religião. Eu não falo de religião, eu falo de Jesus. É diferente, porque até mesmo, Abner, no meu treinamento, eu abordo os 3 pilares: corpo, mente e espírito. Não tem como a gente falar de desenvolvimento humano sem falar dos 3 pilares. E eu falo muito da parte espiritual porque a gente negligencia muito isso. A gente delega a nossa vida espiritual para a igreja, né? Então é como se a igreja fosse responsável pela minha vida espiritual. E não, né? Não tem nada a ver. Só que assim, é muito difícil porque elas têm uma crença muito enraizada de religiosidade. Então, para ela sair desse ambiente, tá travando, o pessoal tá falando, gente. Tá travando nós dois, tá travando só ela, tá travando só eu, gente. Pra mim não travou nada aqui. Pra mim deu uma travadinha também, umas 2 vezes. Mas tá travando, mas tá rolando, porque assim deu umas 2 travadinhas, mas não cortou só a voz. Continuei ouvindo normal. Olha lá, pra mim está normal. Então, acho que é pra algumas pessoas. Segue. E aí, o que acontece? Qual que é a parte difícil aqui? Para você sair dessa bolha de religiosidade e conseguir atingir uma intimidade com Deus sincera e genuína, né? Sem que se preocupe se a igreja tá se importando ou não, tá preocupada. Você precisa estar num nível de consciência, de expansão de mentalidade. Você tem que estar disposta a ter uma mentalidade, a estar num momento assim, não sei se vocês estão conseguindo me entender, estou tentando achar as palavras, mas você precisa estar num ponto onde você queira expandir sua mentalidade, você precisa estar disposto. Porque se qualquer pessoa falar sobre isso, se você não estiver disposto, você estiver na arrogância, você vai achar que é um pecador, você vai achar que é uma pessoa que não entendeu da graça, né? E aí, qual que é a virada de chave aí? Quando você quebra o orgulho, eu acho que essa é a palavra principal para você se libertar da religiosidade. Quando você quebra o orgulho, aí sim você consegue acessar intimidade com Deus. E uma coisa, Abner, que pirou meu cabeção também, eu consegui sentir Deus na minha casa. Em 22 anos da minha vida, eu não conseguia. Né? Então eu orava, e como que era a minha oração? Já era pronta, porque, você ora na igreja, né? Já tem meio que aquela oração pronta e tal.
E aí, quando eu ia orar em casa, eu ajoelhava e levantava do mesmo jeito, porque a oração estava pronta. Então, era uma oração até, sei lá, inconsciente, sabe? Ora Sim. o Pai Nosso, Uhum. acabou, levantou. E Era não, um rito, né? eu aprendi, inclusive, até mesmo na mentoria com você, né? Que a oração, e é uma coisa que eu falo muito dentro do método Florescer, que é meu treinamento, que é o que a oração ela precisa ser sincera. Porque às vezes a gente tem vergonha ou medo de falar algumas coisas para Deus, mas Deus já sabe. É, Colocar para fora, não é para ele ouvir, é para você ouvir. Para você uau. entender, ele já sabe. Ele sabe o que você vai pedir, ele já sabe o que você vai agradecer. A gente precisa colocar para fora o que tem medo, fala. Tem tristeza, fala. Tem frustração, fala. Vai. E é engraçado, eu falei isso numa mentoria que eu fiz nessa semana. Eu falei, quando você começar a colocar para fora, na segunda palavra que você falar, você já vai chorar, você não vai se aguentar. Porque É, é uma conexão absurda. Só sim, quem vive vai entender. isso. Você falou uma parada muito louca. E eu acho que você deu duas chaves aí que eu costumo. Às vezes a pessoa não entende quando a gente fala religiosidade, religiosidade. Será que eu ainda tenho religiosidade? E eu vou dar dois indicadores para você perceber se você ainda tem religiosidade. E vou dar um indicador para você perceber se você tem intimidade com Deus. Ó, dois indicadores para você perceber se você tem religiosidade. Que a Aniele já deu as letras. A religiosidade causa orgulho. Por quê? Porque a religiosidade é baseada nas suas obras. Então, eu oro, eu jejuo, portanto, eu mereço. Né? Não que a gente pensa disso de forma consciente, é inconsciente. Então, eu preciso fazer coisas. E se tem algo dando errado na minha vida, é porque eu estou fazendo algo errado. E aí a gente distorce a visão de Deus. Portanto, por que ela causa orgulho? Porque é baseado nas suas obras. Então, na hora que você está fazendo tudo certo, você se orgulha daquilo. E aí você pensa que você é mais que os outros. Então, qual é o indicador para você perceber se você é religioso ainda? É o quando você está fazendo tudo certo, você acha que é porque você está fazendo tudo certo, é que você está bem com Deus, e foi o que é uma coisa que a Niele falou, você tem facilidade de julgar outras pessoas. Então você, a pessoa está fazendo, alguém, por exemplo, alguém caiu em pecado, saiu um escândalo aí do pastor que caiu em pecado. Você acha que você tem facilidade de apontar e de julgar também. E você tem dificuldade de sentar com pessoas que não são cristãs. Isso é uma definição de orgulho. Você acha que por você ter Cristo, você é melhor que elas. Então, nada tem diferente entre você e uma pessoa que não é cristã. A única coisa que tem diferença é o sacrifício de Cristo. Então não faz sentido eu não ter relação com pessoas que não são cristãs. Não faz sentido. E aí o segundo indicador é, você se menospreza, que é outra forma de orgulho, né? O vitimismo, o complexo de inferioridade, a gente tem parece ser humildade, mas é orgulho. É Sim. porque você faz isso para ter atenção. Ai, como eu sou coitadinha, sou um miserável pecador, não mereço nada, tal, tal, tal. Então, esse nível de comportamento também é orgulho. E você está anulando a cruz. Porque se Cristo morreu para você ser filho, como assim você é um miserável pecador? Como assim você não merece nada? Né? Exato. Como assim você não pode ter nada? Se Cristo tornou você aprovado, abençoado, como assim você não merece nada? Então É, você anula o o sacrifício sacrifício. com complexo. Que Entende? é o que a gente vive dentro da religiosidade. Você precisa Sim. andar tanto na linha, você precisa alcançar a salvação, né? Uhum. E assim, a salvação nós temos por Cristo. O que a gente, Sim. quando a gente vive, quebra a religiosidade e começa a viver de fato a verdadeira graça, né? A gente não faz mais o errado por para alcançar a salvação. A gente já não consegue mais fazer porque aquilo constrange, né? Isso. Então, e é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Você não tem Uhum. medo de errar, porque você sabe que você faz aquilo por prazer, você faz aquilo porque, né? Isso. Então, essa tá a diferença que para mim fez muito sentido. Sim. Por É isso que porque a diferença aí teve um vídeo meu que explodiu no meu Instagram, que viralizou no ano passado, foi um vídeo falando literalmente sobre isso. Eu estava falando sobre, eu acho que você deve trabalhar isso bastante na mentoria, porque hoje eu vejo que a pornografia não é algo que afeta só os homens, né? Mas afeta muitas mulheres. E esse vídeo eu falei da diferença de tentar vencer a pornografia pela religiosidade e tentar pelo evangelho. Qual é a diferença?
a religião ensina, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E quanto mais você se tenta, na força do seu braço, não fazer, mais isso se torna forte. Isso torna forte. Exato. E no Evangelho é você abrir mão e deixar o Espírito Santo fazer. Sim. E aí, quando você deixa o Espírito Santo fazer, que é o que você falou, o Espírito Santo vai te constrangendo e ele vai mudando o seu caráter a ponto de você não querer fazer mais. Não querer. Não é o fato de não poder. De ser errado. É o fato de não querer. E aí isso muda tudo. E assim é em todas as áreas da vida, né? E qual que é muito louco isso. Mais louco, assim? As pessoas não vão entender enquanto elas não viverem isso. Porque às vezes a gente é... Nossa, não. As pessoas só vão entender de fato o que a gente está falando aqui quando elas viverem isso também. E aquilo que você falou sobre orgulho é algo que eu bato muito na tecla, porque a gente sabe que o orgulho é a raiz de todo mal, né? Sim. O orgulho, né? Então, se você está no vitimismo, é por orgulho, né? Se você vive em briga, vive no meio de confusão, é por orgulho, né? Então, a gente prefere defender o orgulho do que abrir mão disso para viver bons relacionamentos, não só amorosos, mas como relacionamentos profissionais, familiar, enfim, a gente prefere ter a verdade absoluta, né? Sim. E falando nisso, eu li um livro que eu ganhei esses dias o Denis tá aí, né, meu parceiro? O Denis tá aí, meu parceiro meu, que ele tá aí. Eu ganhei da Carol Ferris, e ele que me entregou o livro. Fala sobre ego, segundo o Evangelho. E ele usou um termo lá que eu lembrei de você até. Ele fala sobre autoestima. E aí, ele fala o seguinte, assim. Ele fala, muito se fala sobre autoestima hoje. Num tempo passado, a autoestima era algo que trabalhava uma pessoa... Falavam que a pessoa tinha autoestima elevada. Antes, no passado, era muito mais a autoestima elevada. Sou melhor que você. Hoje, a autoestima do complexo. Ah, eu sou pequeno e tal, tal, tal. E aí ele fala uma coisa muito louca. Ele fala assim, a autoestima segundo o Evangelho não é pensar que eu sou mais que o outro, isso é orgulho, e não é pensar que eu sou menos que o outro, que isso é orgulho. O autoestima é pensar menos de si mesmo. E isso é... Mano, isso eu achei absurdo. Por quê? Caraca, a galera tá falando muito que tá travando, né? Gente, faz um favor pra mim. Manda aí. Pra quem tá travando, manda aí, tá travando. E pra quem tá normal, manda aí, tá normal. Só pra gente ver. Tem gente que tá falando que tá travando e tem gente que tá falando que tá normal. Então, vamos entender. Manda aí pra nós, só pra gente ter um norte aqui, se é a nossa internet ou se é aí. Ó, pra mim tá normal também. Sei lá, se tá normal pra alguém, então eu acho que não é nós aqui. Sei lá. Ela falou que entrou numa outra live e a outra live não tava travando, mas a nossa tava. Normal, está normal. Ué? A maioria Travando. tá travando muito pouco. Pra mim tá travando pouquíssimo também. Pra mim tá tipo... Só que tá dando pra ouvir normal. Picotando. Mas tá bom. Será que Show. Né? Tá. Não, eu acho que pode ser aqui, porque eu tô morando em Mogi, né? Tô morando no meio do mato. Gente. Oscila. Então, você fala sobre autoestima, Abner, a minha mentoria é voltada para reconstrução da autoestima através da cura das suas feridas emocionais. Quando a gente fala de feridas emocionais, uma das feridas também, né, dos nossos vícios emocionais é a religiosidade, né? Sim, com certeza. Elas não têm não que não tem acesso, mas elas não têm esse conhecimento. Então, quando você leva esse conhecimento para elas, que tá muito ligado à nossa autoestima, à nossa vida espiritual, explode, né? Explode. E assim, uma coisa que eu falei hoje, inclusive, no meu trabalho, eu falei, olha, a nossa existência, ela vai muito além de nós mesmos. Por isso que o orgulho e o amor próprio, entre os dois, existe uma linha muito tênue. E a gente precisa trabalhar isso. É isso que eu tenho que mais. Porque a nossa existência, ela tem muito mais a ver com servir, com transbordar, porque, de fato, esse é o propósito de vida. E é o propósito de vida que dá sentido a ela, né? Então, quando as pessoas perguntam, qual que é o sentido da vida? Eu acho que quem não vive, de fato, a verdadeira graça, talvez ainda não tenha entendido. O sentido da vida é você viver o teu propósito, aquilo que Deus te chamou, né? Então, quando você passa a viver o teu propósito,
independente se você está numa dificuldade, independente se você está passando por um momento difícil, é até aquilo, né, sobre a paz que excede todo entendimento. Quando você está vivendo o teu propósito de vida, pode ser na pior fase da vida, seja financeira, relacionamento, emocional, físico, mas a sua vida tem sentido, né? Então, é por isso que às vezes a gente vê pessoas que estão em miséria, pobreza, enfim, e tem uma alegria de alma, porque ela sabe que está cumprindo o propósito dela. E é isso que o propósito traz, né? E quando a gente fala de autoestima, o que tem a ver, então, a autoestima com a vida espiritual, com a espiritualidade? Quando você entende a tua identidade, quando você entende quem você é em Cristo, né? Aí já era. Aí ninguém segura mais. Aí Você falou que eu ia falar. Eu falei assim, cara, tava nesse. Porque eu lembrei agora da palestra da imersão lá que eu faço. sim. Que no final, qual que é a treta? Que Deus está trazendo mais clareza para mim agora. Depois de 2 anos, eu estou entendendo mais aquela palestra. Que a religiosidade impede você de se enxergar como filho. Exato. Isso porque é absurdo. Na religiosidade, você é um servo. É como se você fosse um escravo. Né? E quando a gente fala, me corrige se eu estiver errado, mas é isso que eu sinto, Abner. Quando a gente fala sobre servir a Deus, você não vai servir a Deus, você vai servir as pessoas, que servindo as pessoas, você está servindo a Ele. Isso, tá certo. Exato. Então, isso é o quê? É o nosso propósito. Quando você vive o seu propósito, quando você serve pessoas, quer dizer que você está vivendo o seu propósito, né? A nossa existência. Isso. E na palavra de Deus, ela fala, né? Você é forte, você é amada, você é corajosa, e tá tudo lá. E é uma coisa que eu procuro trazer, bater muito na tecla com as minhas alunas. Tá escrito, você não tem que concordar ou não. É questão de você viver, porque já é. Ou você aceita, ou você continua sendo vítima, e aí é um problema todo seu, né? Porque já está lá. Isso. Então, eu gosto de falar autoestima. Primeiro ponto, quem você é? Tem a ver com a tua autoestima. Se na palavra do Senhor está dizendo que você é filha, amada, que você é forte, que você é escolhida, como que você vai permitir, né, a filha amada? Poxa, eu tenho uma filha, Lavínia. Ela é minha filha amada. Ela sabe que ela é amada pela mãe, ela sabe que ela é amada pelo pai, pela família, ela sabe que ela é amada por Deus. É uma coisa que eu deixo muito claro para ela. Como que ela vai permitir que alguém trate ela? Como que ela vai permitir, né, que alguém coloque ela numa situação contrária disso? Entende? Então, por isso que tem a ver com a autoestima. O valor que você tem, a estima que você tem de você, primeiro é entender de quem você é filha, quem você é. Show. Né? Quando ativa a identidade, acabou. E aí você falou uma parada que esses dias trocando ideia com o Denis também que tá aí, e a gente tava trocando ideia sobre isso, e faz muito sentido com o que você tá falando agora. Existem três tipos de pessoas referentes a essa palavra de identidade. Estou falando de cristãos em sua maioria. Umas não consegue acessar essa parada de que é filho, não consegue se ver como filho, automaticamente não consegue se enxergar Deus como pai. Sim. Segundo tipo de pessoas, a pessoa se convenceu que ela é filha, mas na mente. Isso é muito louco, porque ela tem os versículos todos de cor. Eu sou filho de Deus e tal. Só que o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que você entende isso mentalmente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao seu espírito que você é filho. E isso é absurdo. E como isso acontece, gente? Isso não acontece você pegando, tentando entender. Ah, eu preciso entender isso. Vocês estão falando, mas eu não entendo. Você tem que chegar para o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, eu quero viver essa experiência. Eu quero testificar. Isso é uma parada que você falou, por exemplo, da Lavínia. Cara, o fato é, ela não sabe com a mente, ela sabe por experiência. Ela sente o amor seu, do seu marido, ela sente. Não é o fato só de você falar que ama, é o fato de ela sentir esse amor. Você que está aí hoje ouvindo,
Você não tem que saber intelectualmente, você tem que viver a experiência. E como você vai viver essa experiência? É o que a Aniele falou, baixando o orgulho. Quando você abre mão do seu próprio entendimento e fala assim, Deus, eu não sei nada. Eu não sei nada. Mesmo que você conheça a Bíblia de cabo a rabo. Você fala assim, Deus, eu sei tudo de intelecto, mas eu não sei nada de experiência. Eu não quero viver de teoria, eu quero viver de experiência, eu quero sentir o seu amor e quero sentir você como pai. Sim. Isso muda tudo. E, entende? E até eu fiz até um Reels que fala sobre isso. Só busca incessantemente a Deus quem já experimentou o sobrenatural, né? E esse sobrenatural, na verdade, o Espírito Santo, você não consegue explicar a experiência para a pessoa. Ela precisa viver e ela precisa buscar. Ela precisa estar disposta, né? Então, às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer colocar na cabeça de alguém e não dá. Assim, você falar do evangelho é uma coisa. Agora, a experiência é que vai transformar de fato, é isso que você falou. Só a experiência que... Só experiência. Parar de viver de teoria e viver de experiência. Exato. Agora, Niele, qual foi o impacto depois que você aprendeu a estar consumado, entendeu que você é filha, nas áreas da sua vida? Eu falo que o estar consumado impacta todas as áreas. O evangelho é pleno, é para todas as áreas. Sim. Aonde você percebe a questão, você já falou que você passou a ter intimidade com Deus, você viveu uma vida livre, eu vejo você transbordando todos os dias ali no seu story, a questão da vida com Deus, mas quais impactos mais você percebe além do relacionamento com Deus? Então, a nossa vida ela é sistêmica. Então, uma área da nossa vida impacta a outra e isso é normal mesmo. O que muda, né? O que muda? Primeiro, a esperança e a confiança, né? Então, eu não vivo mais pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu acredito. Hoje eu estou sentindo medo, hoje eu estou sentindo aflição, mas eu acredito que as promessas serão cumpridas. Eu acredito de verdade. Assim, eu não questiono, eu não duvido. Eu acredito de verdade. E como que isso me traz? Como que isso vem, né, para mim? Primeiro porque eu creio muito na palavra, né, de Deus, enfim, na Bíblia, acredito muito. Eu leio, eu já é aquilo e pronto, né? Certo. Eu aprendi a entender o versículo dentro do contexto geral, através da sua mentoria também. Então, o que mais me impactou, além de sentir a Deus todos os dias, conseguir ter essa liberdade espiritual, consigo sentir Deus todos os dias, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Então, eu não tô entendendo nada, eu não sei por que tá assim, eu não sei por que eu tô vivendo isso. Eu tô numa fase, enfim, né, da vida, existem vários, uma montanha-russa, né? Uhum. Independente da fase que eu esteja vivendo. Eu tenho muita esperança, que eu acredito que isso somente o Espírito Santo consegue colocar na gente, e paz. Então, como que isso impacta nas outras áreas? Dessa maneira. Tô com problemas no trabalho, eu sei que muitas das coisas também, além dessa paz, além de acreditar, é um preço que a gente tem que pagar. Pode ser hipócrita, né? A lei da semeadura, ela vem, ela não falha. Então, se eu fiz, vou pagar. Então, tem coisas que a gente passa na nossa vida que são provas que o Senhor permite que passemos para que nós possamos amadurecer, para que a gente consiga atingir um nível de mentalidade que no conforto a gente não atingiria. Só que existem coisas na nossa vida que a gente está passando porque a gente merece passar. Porque a gente plantou e está colhendo. A gente não pode ser vítima. Né? Isso que eu acredito. Né? Então, eu preciso ser consciente que eu errei, vai ser cobrado de alguma maneira. Né? Então, o que isso impacta nas outras áreas? A esperança e a paz. Sem dúvida nenhuma. Que talvez na religiosidade eu teria muito mais culpa do que paz. Né? Então, assumir a minha parcela de responsabilidade é diferente de culpa. Né? Sim. Então, Show. E isso muda tudo, né? Parece, tipo assim, que as palavras paz, esperança, fé, virou palavras bonitas, né? Mas na prática, isso muda tudo. É um bagulho muito louco. Tá tudo caindo e você tem uma fé de que está consumado, né?
É aquela parada de ter uma certeza de Deus como pai. E aí, quando você entende que Deus é pai, cara, tudo você, mesmo que alguns dias você está com medo, você sabe que ele está cuidando de tudo. E mesmo na dificuldade, ele está tratando o seu caráter para algo que está para acontecer à frente que você ainda não está enxergando. Sim, e o que só um detalhe, né? Quando a gente fala que Deus é pai, na religiosidade eu não conseguia sentir esse sentimento. Pai. Ah, pai tá. Pai porque tá escrito que é pai. Porque Uhum. criou tudo. Mas eu não sentia esse sentimento. Eu não tinha esse sentimento de verdade, genuíno, sabe? Sim. Hoje não. Hoje, ai, pai, paizinho, sabe? Paizinho, que é uma coisa que você consegue falar com Deus, coisas que você não fala com a sua melhor amiga, coisas que você não fala com a sua terapeuta, coisas que você não fala com, sei lá, com seu esposo, com sua namorada. Então, você consegue falar para ele, né? Então, Uhum. e é um falar sem o medo do julgamento. Sem o Sim. medo dele te olhar e falar, de querer te punir, de querer sei lá, enfim, se sacrificar por aqui, né? Porque já aconteceu o sacrifício, inclusive. Né? Então, temos a liberdade. Isso. Você falou uma parada que eu ia falar, eu não falei, né? Que é a evidência de que você tem intimidade. Você acabou de falar. Por exemplo, gente, como você sabe se você tem intimidade? Pense comigo agora. Pense na pessoa que é mais íntima da sua vida. Quem é a pessoa que você tem mais intimidade na Terra? Pensa nela. Agora pensa comigo. Você precisa vestir a melhor roupa para ir na casa dela? Não. Você precisa escolher as palavras para conversar com ela? Não. Se você tiver puto da vida e sair xingando ela, ela vai entender que você está num dia mal? Sim. Isso é intimidade. É quando você consegue ser quem você é ao lado da pessoa. O que define que você tem intimidade com Deus é se você consegue ser quem você é quando você está falando com Deus. Você não cria fórmulas, ritos, ó paizinho, Senhor onipotente, não. Você é você. Eu costumo falar que eu não sei quantas vezes eu já falei palavrão com Deus. Porra, eu não sei o que está acontecendo. E não tem, porque eu entendo, eu tenho intimidade, eu sei que ele me ama. Eu sei que ele entende, eu sei que ele não lê as minhas palavras, mas o meu coração. E isso muda tudo. Uma coisa que eu aprendi com você também, Amir, que é sobre a blasfêmia, né? Que a gente fala que é o pecado de morte e tal. Só que você falou, eu queria que você falasse novamente sobre isso. Que para você blasfemar de fato é algo que é difícil, assim. Você tem que, de fato, sei lá, sentir aquilo, né? E se você fala com a sua boca, mas no seu coração é diferente, não é blasfêmia. Você falou uma coisa mais ou menos isso, mais ou menos assim. O que eu falo é que é impossível você blasfemar com o Espírito se você tem o Espírito Santo. É impossível. Por quê? A blasfêmia é uma ofensa intencional. É quando você tem a intenção muito forte no seu coração de ofender alguém. E é impossível alguém que tenha o Espírito Santo dentro de si conseguir ofender o Espírito Santo. Sim. Certo? Então, isso é muito louco. Toda vez que você fala algo com Deus, que você percebe, pô, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, você errou, mas você não tinha a intenção de ofender o Espírito Santo. Porque quando a Bíblia fala sobre ofensa, foram os fariseus, ele estava falando aos fariseus, não estava falando a um filho de Deus, estava falando aos fariseus. E os fariseus estavam falando que o Espírito Santo, Jesus estava expulsando os demônios através do Espírito Santo. E os fariseus estavam falando que eles estavam expulsando no poder do diabo. Então eles estavam dizendo que o Espírito Santo era o próprio espírito do diabo. E os fariseus não tinham o Espírito Santo, eles não tinham essa presença. E aí Jesus fala isso. Se você é salvo, você crê em Cristo, você não consegue blasfemar. É a minha visão. Você não consegue blasfemar porque você não consegue, de forma intencional, com ódio no seu coração, ofender o Espírito Santo. Então é um medo que você não precisa ter. Inclusive, é muito importante falar isso, porque eu tenho uma mulher que entra em contato comigo direto, que ela tem fobia de blasfemar o Espírito Santo. Ela não consegue entrar no assunto. Mas ela aprendeu isso onde? Numa igreja. Onde fica ensinando, se você blasfemar, você não vai ter o perdão. Ou seja, como se isso fosse possível. O acesso àquele sentimento, que não faz sentido. Isso. Hoje a mulher tem... E é muito louco isso, porque um dia eu dormi, eu sonhei com pastores dessa igreja, que eu não vou citar o nome. Do nada eu sonhei com isso. Eu falei, ué, o que eu tenho a ver esses caras com o meu sonho? E de repente a mulher entra no meu direct e fala assim, ó, eu participei da igreja tal, que é uma igreja famosa, uma denominação famosa, e hoje eu tenho fobia. Ela tem uma fobia de... Ela não consegue falar a palavra blasfêmia ao Espírito Santo. Ela não consegue, é uma parada muito louca. É como você falou,
a religiosidade afeta totalmente as suas emoções. Criam feridas emocionais, bloqueios emocionais que você precisa se libertar. Sim, exato. Certo? Show! Eu vou... Você quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Dentro da imersão, né, do Reset, eu lembro que algo que mexeu muito comigo, que foi sobre as faculdades do espírito. Sim. Você consegue falar um pouquinho sobre isso agora, assim, brevemente? Consigo, claro. Foi a parte do meu pai, né? Foi a parte Foi meu pai que falou. Eu perguntei se você consegue falar sobre isso, porque Sim. foi quando falou sobre... eu lembro que na imersão eu contei uma experiência que eu tive com... Não é pressentimento, é... Intuição. Intuição. Isso. Sim. E eu quero entender melhor as formas como Deus tem acesso, como que Deus fala com a gente. Show. Top, boa pergunta. Eu ia partir para parte do final por causa da questão do que você conversou comigo, né? Sim, do tempo. Mas eu vou fazer isso, vou responder essa pergunta. As faculdades do espírito são... a maioria das pessoas entendem como 3 só, né? Comunhão, intuição e consciência. São as mais famosas, comunhão, intuição e consciência. Mas existem mais faculdades. É impossível você limitar o Espírito Santo a essas 3. Mas vou falar sobre essas 3 porque elas acabam liberando acesso a todas as outras. Então, a intuição, eu acredito que a intuição é a forma aonde Deus mais fala conosco. E o que é a intuição, gente? A intuição é os famosos 6 sentidos. Você não tem tato, audição, visão. Você tem a intuição, que é aquela certeza no coração de que você tem que fazer algo, mas você não sabe por que você tem, você só tem. Isso é intuição. Então, Deus fala muito através disso. Sabe quando você está andando e do nada alguma coisa aparece, sente dentro de você, não vira aquela rua esquerda, vai para a direita. Então, e foi nesse momento que minha cabeça pirou, porque na mesma semana houve um episódio onde isso aconteceu. E até então, para mim, seria uma coincidência. Depois que você entende as faculdades do espírito, você percebe que não existe coincidência. Existe, quando você vive, entende o mundo espiritual, você percebe que é espiritual. Como que foi isso? Foi no mesmo momento, assim, foi na mesma semana da imersão e esse episódio. Eu passei num shopping, numa cidade de São Paulo, que foi São José dos Campos, fui num shopping lá. E eu passei em frente a uma loja de bebê, minha irmã tava para ganhar o bebezinho dela, eu já tinha ganhado, tava bem pequenininho. E eu olhei um macacão. E eu, nossa, aquele macacão ficou, sabe quando fica, assim? E passei. Fui fazer minhas coisas, eu fiquei com aquele macacão. Até comentei com a minha mãe, foi um macacão tão bonitinho e tal. Passou, não comprei. Aí passou na mesma semana, eu vim pra São Paulo e fui no shopping aqui em São Paulo e vi o mesmo macacão. Era na mesma loja, né? Mas em outro shopping eu vi o macacão. Falei, nossa, preciso comprar esse macacão. Pelo amor de Deus, preciso comprar. Eu fui lá, minha mãe foi comigo, comprei o macacão e tal. E fui, né, pra casa da minha irmã, entreguei as roupinhas pra ela, bebê e tal. Aí quando ela viu o macacão, ela ficou em choque, ela falou, Nieri, não acredito. Eu não acredito nesse macacão, esse macacão. Eu falei, mas o que tem a ver? Ni, esse macacão, tem uma prima nossa, que ela teve bebê um pouquinho antes da minha irmã, e passa, né, de primo pra primo, vai passando as roupinhas e tal. E ela falou, o bebezinho dela tava com um macacão desse. E eu queria muito que ela passasse esse macacão pra mim, porque ele é lindo. Mas ela falou que aquele macacão era o único que ela não passaria. Porque ela queria guardar de recordação. E eu queria tanto esse macacão. Uau. E eu falei, ai, Deus, eu queria tanto aquele macacão. E eu senti. Ou seja, e uma coisa que eu aprendi. O desejo de um, né? Que é esse não pode realizar, ele vai colocar naquele que pode. E Show. foi uma intuição, assim, uma intuição não, um sentimento. É uma intuição. É que tem vários nomes para isso, mas Deus fala dessa forma. Às vezes eu falo que as pessoas, quando pensam, quando a gente costuma falar eu ouvir Deus, a pessoa acha que é aquela novela da Record, né? Tipo, a parada chegou, Abner, faça isso. Não. Ouvir Deus é muito mais sentir, ter impressões, pensamentos repentinos. Deus fala muito isso. Pensamentos repentinos que a gente chama de impressões, né? Que são aqueles pensamentos que vêm do nada e você sabe que não foi seu. Você fala assim, uau! E por isso que eu falo que todas as pessoas ouvem Deus de forma muito clara. A única questão é que elas não aprenderam a desenvolver isso.
Essa intuição aí, essa intuição é poderosa. Sabe aquela certeza que você tem de fazer algo? Por exemplo, nos negócios acontece muito isso. Eu assisti um filme esses dias que é o Where, do filme do Jordan, da marca Jordan. E o cara ele olhou o Michael Jordan jogando novo, cedo, e ele sentiu algo daquele que o Michael Jordan ia explodir e que eles tinham que fechar o contrato com o Michael Jordan. E todo mundo falava assim, mas o que você vê no Michael Jordan? Ele falou, não sei, eu sinto. Isso é intuição. E isso é poderoso demais. Exato. E o Michael Jordan foi o que foi. Se nós começarmos a dar mais atenção às nossas intuições, uau, isso vai ser absurdo. Então, depois pode ser uma live diferente. Então, existem hoje, assim, ó, de ensinamento, eu tenho conhecimento sobre 7 faculdades do Espírito. Né? 7 faculdades do Espírito. E vamos falar isso, vamos fazer pode falar. Eu quero falar. Bora? Alunos, porque eu recebo muito, mas como que eu ouço Deus falar comigo, né? As pessoas estão esperando voz humana. Estão esperando voz humana. E enquanto não fala em voz humana, ou então, se alguém não vem pregar para ela né, e falar diretamente olhando nos olhos dela, ela não consegue acessar essa intimidade, esse relacionamento. Sim. Show. Maravilha, vamos fazer. Já é marcado, já tem o tema. Como ouvir a voz de Deus. Isso. E aí, depois a gente define o dia dessa live. Eu só vou falar da imersão aqui. Inclusive, nós estamos falando bastante de imersão. E aí, gente, as lives que eu estou fazendo essa semana, o que inclui a live que eu convidei a Aniele, porque eu vi a transformação, mesmo que não tão próxima, mas eu vi a transformação dela desse desbloqueio da religiosidade. E eu vi o transbordo dela crescendo, transbordando na vida de outras mulheres e vendo ali, transbordando Deus. De quando dia ou outro eu entro no seu stories, fico lá olhando e você sempre tá batendo em Deus. E eu falei, cara, ela tem algo para entregar pra galera aqui que me ouve, que é poderoso. E outra coisa que a gente precisa falar um dia também, sobre como a religiosidade descaracterizou o papel da mulher. Isso é muito importante. Né? Isso depois é um assunto que a gente precisa entrar. Então, gente, essas lives são aquecimentos para imersão. Eu vou fazer uma imersão que chama Imersão Transição de Aliança. E por que tem esse nome, gente? Um dia eu voltei de viagem e eu demorei muito. Era um sábado eu voltei de viagem, era na quarta-feira ainda, Niele. E o meu corpo ainda não tinha voltado pro ritmo. Acho que você já viveu isso. Sim. E aí, de repente, eu pensei, uau, eu estou aqui, mas o meu corpo ainda está lá em Santa Catarina. E de repente Deus falou comigo, muitos filhos meus vivem dessa forma. Eles já estão na nova aliança, mas a mente ainda está na velha. E eles vivem comportamentos da velha. E aí está a base da religiosidade. A religiosidade é fundamentada na velha aliança. Sim. Quando você entende a nova aliança, é depois da obra consumada da cruz. A identidade de filho, todo esse processo. Então, um dia, eu estava em oração e veio como num letreiro, assim, ó, imersão online, na minha frente. Já veio uma dica para você como ouvir a voz de Deus, tá? Sim. Assim, ó, pum, pum. Na hora que veio, eu entendi. Imersão online. Qual o intuito dessa imersão que eu vou fazer? É transicionar a sua mente da velha para a nova aliança. E você viver uma vida baseada na obra consumada da cruz. Entender que você é filho, que você foi justificado, você foi abençoado, você foi aprovado e você tem acesso a coisas inimagináveis que estão reservadas para você nas regiões celestiais. Esse é o objetivo. A imersão, gente, vai ser no dia 1 de julho. Sem ser amanhã, o sábado, o próximo sábado. Vai ser das 9 às 19. E vai ser totalmente online e ao vivo. O investimento para você participar da imersão, inclusive ela vai ser gravada e você vai poder reassistir por 1 ano, é apenas R$ 495. Se você tiver alguma dúvida, gente, me chama no direct. Eu quero servir você através dessa imersão. E o link para você participar e fazer inscrição é no site do Simpla. É só clicar no link da minha bio. Certo, gente? Então, qualquer dúvida, vá lá. Agora eu quero deixar meu depoimento como aluna do Abner, né? Eu já fui aluna do Abner em alguns treinamentos dele, não foi apenas um. E, sinceramente, ele tem uma grande parcela de responsabilidade na minha transformação no quesito espiritual, né? A minha mudança de visão, a minha amplitude mesmo de visão na minha área espiritual veio a tentar entregar. Então, se existe algo que eu aconselho você a investir, é nessa imersão de transição de aliança. E o Abner também faz parte aí
do, do corpo docente aí da minha mentoria. Então, porque eu vivi isso através da vida dele, através do que ele tem para transbordar. E hoje a minha visão de mundo mudou completamente. Então, como aluna, tá? E isso aqui não é programado, isso aqui não é combinado, isso é fino. Como aluna, eu indico muito. Talvez seja uma das melhores investimentos que vocês vão fazer aí na vida de vocês. Show! Muito obrigado, Liana. Muito obrigado. Muito obrigado por você se dispor. Eu sei aí, você tá com a sua filha passando num processo aí, tendo que cuidar. Você se dispõe a estar aqui para transbordar na galera. E muito louco, você estava falando isso, eu lembrei especificamente do dia da imersão Reset, eu passando pelo meio e você me fez uma pergunta aqui do lado esquerdo. Nesse momento, você fez uma pergunta e eu respondi essa pergunta. E você não sei porquê, você estava falando isso, eu lembrei dessa imersão na hora. Vou até perguntar para o Espírito Santo o porquê disso, porque é o que eu falei. Tudo que o Espírito, essas paradas que a gente traz é Deus falando. Sim. A gente só precisa dar vazão. E isso é uma dica para a galera. Mas muito obrigado aí pelo seu tempo. É o que eu falei já para você. Conte comigo aí para qualquer tipo de coisa que você precisar. Galera, segue a Aniele lá. Mulheres, sigam a Aniele, porque a Aniele fala muito sobre a questão da feminilidade no mundo aonde o feminismo está entrando e destruindo esse processo do que realmente é feminilidade. E tudo que ela fala tem base bíblica e base do estar consumado, de uma vida não religiosa. Mulheres, seguem lá, aconselho você a seguir, segue, ela transborda não só no feed, mas transborda muito nos stories, é muita chave poderosa, inclusive nas mentorias dela. Niele, muito obrigado, sem palavras. Deixa uma mensagem final para a galera. Algo que é a sua principal mensagem. Bom, uma bandeira que eu levanto muito. Abra mão do orgulho. Quebre a arrogância, que só quebrando a arrogância, abrindo mão do orgulho, você consegue experimentar o novo, né? O sobrenatural. Uau! Nossa, forte mensagem. Valeu, muito obrigado. Galera, a live vai ficar salva, tá? Show. E é isso, tamo junto. Não sei por que a galera te chama, eu vou te chamar aí. Tamo junto, Cleide. Fica na paz. Cleide. A galera tá mandando aí, Cleide. Tamo junto, muito obrigado, tá? Show. Tchau, tchau. Tchau, Abner. Boa noite.